Zibest Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, chega ao fim a carreira de Bolsonaro. Essa carreira maléfica, patética, perniciosa, termina, e para sorte da sociedade, com a imputação a ele de um de seus maiores crimes, que foi fazer explodir o racismo no Brasil e principalmente no seio do seu governo. Para que você tenha uma ideia, organizações ligadas à investigação do racismo no Brasil detectaram 94 falas racistas partindo de Jair Bolsonaro e do seu entorno no governo maléfico que ele perpetrou contra o Brasil ao longo de 4 intermináveis anos. Hoje, nesta terça-feira, Jair Bolsonaro vai ser condenado de novo por racismo. Ele já foi condenado pela fala racista em 2018, na campanha eleitoral de 2018, no Clube Hebraica, é uma coisa muito triste, um clube que é de judeus que foram tão perseguidos, acolheram as falas racistas de Bolsonaro naquele ano de sua campanha eleitoral, dizendo que afrodescendentes de quilombolas devem ser pesados em arrobas e que são indolentes, não fazem nada. Ele foi condenado a pagar uma indenização de 50 mil reais por isso. Mas agora ele vai ser condenado por falas muito mais racistas, e não é uma nem duas, são várias falas racistas. Você vai ver, inclusive, imagens dessas falas racistas aqui, e o Brasil pode se regozijar, vamos dizer assim, por Jair Bolsonaro ser condenado agora de uma forma muito mais clara, não só pelas suas falas racistas, mas por ter incentivado o racismo no Brasil. E a gente teve essa explosão de racismo que agora vai gerar o Bolsonaro, não cadeia, não vai caber cadeia, mas ele vai pagar uma multa simbólica. Mas o melhor de tudo isso é que as pessoas e a história vão registrar que, além de golpista e além de ladrão de joias, além de tudo, de misógino, de homofóbico, o Bolsonaro é também racista. E ele é tão racista que, quando começou essa onda por causa da fala racista dele no Clube Hebraica, ele trouxe para perto de si um sujeito que ele chama de Hélio Negão, né, também de uma forma que o próprio Hélio Negão não liga, né, o próprio Hélio Lopes não liga de ser chamado assim, mas que a gente sabe que dentro da cabeça de Bolsonaro ele serve como anteparo para as acusações de racismo. Então, esse homem está sempre parado ao seu lado, mudo ao seu lado, né, sem falar nada, só servindo de figurante para o teatro, para a encenação dele, para fugir daquilo que ele é e vai ser declarado de novo um racista. Vamos assistir.
Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Como é que tá a criação de barata aí, cara? Olha o criador de barata aqui. Vai dar processo, hein, presidente? Vai dar processo. Você não pode tomar. Tu vai matar teus piolhos todos. Câmara, Opa, fala, presidente. Cadê? Ele disse que levantaram ele, presidente, do chão naquela hora. Você quer se levantar, pô? Aí, presidente. Tu pesa aqui mais de 7 arroba, né? Olha aí, presidente. Presidente, que Deus proteja o senhor sempre. Você bem que já foi processado por isso? Não. Você viu um cara de 8 arrobas que O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro entrou com um processo contra Bolsonaro por causa de uma palestra no Clube Hebraica, em que ofendeu e depreciou a população negra e os quilombolas. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Qual o papel dos brancos na escravidão dos negros? Foi uma outra época. O próprio, quem daria uma boa resposta para você é o Mr. Catra. Ele acabou agora no Pânico na rádio falar sobre isso aí. Falou o Mr. Catra que quem aprisionava negro na África não era branco, era próprio negro. Quem caçava negro aqui, na maioria das vezes, era próprio negro. Quem escravizou negro aqui, segundo o Mr. Catra, e agora o grande estudioso no assunto, porque se eu falo dá escândalo, né? Ele fala isso aí. Vamos questionar o Mr. Catra. O próprio Aguinaldo Timóteo fala que o maior racista, ou segundo o próprio Aguinaldo Timóteo, é o próprio negro. E ele diz, quando o elemento faz um grupo de pagode e começa a ganhar dinheiro, ele bota uma lourinha embaixo do braço. Então, essa questão de racismo no Brasil, tá? Eu vou na linha do Morgan Freeman, quando ele falou, né? Como é que você combate o racismo? Ele falou, não tocando no assunto. É a minha... Vai lá. Selva. Pessoal, você tem uma pessoa daqui? 3 pessoas, eu vou tomar leite também. Vai lá. Selva. Bom, só para esclarecer, você viu os 3 tomando leite. O leite, tomar esse ato de tomar leite, é um conhecido e antigo gesto de supremacistas brancos para atacar os negros. É uma forma de debochar dos negros quando eles tomam leite. Bom, o fato é o seguinte, o Bolsonaro foi condenado por comentário racista contra quilombolas lá em 2018. Ele teve que pagar 50 mil reais por aquela reunião no Clube Hebraica, né? Ele foi condenado pela juíza Fran Elizabeth Mendes, da 26ª Vara, a pagar 50 mil reais, recorreu e depois teve que pagar. A condenação se deu por conta de comentários racistas feitos por Bolsonaro em palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 3 de abril daquele ano. A convite da instituição judaica, Bolsonaro foi falar sobre questões políticas e ofendeu os quilombolas. Além de afirmar que quilombolas e indígenas atrapalham a economia, o deputado disse que visitou um quilombo e que constatou que o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Eu fui num quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, não fazem nada, eu acho que nem para procriador ele serve. E quem recebe esse termo de procriador são animais, né? E ele voltou em 2022, no ano da eleição, a usar a expressão racista e disse que negro é pesado em arrobas. Você viu isso nesse vídeo aqui, ele já é de 2022, e ele usou de novo essa expressão conversando com simpatizantes naquele cercadinho que ele mantinha no Palácio da Alvorada. Rindo, o Bolsonaro perguntou quantas arrobas um apoiador negro que estava presente pesava. Conseguiram te levantar? Pô, tu pesa mais do que? Mais de 7 arrobas, não é?
o rapaz ficou constrangido, apoiador de Bolsonaro, e ainda desejou que Deus o protegesse, apesar de ser tratado como um animal. E aí você, nessa live que você viu, ele também está sendo processado por isso. Hoje vai ter uma audiência, ele vai responder por tudo isso e também por essa live. Ele foi alvo de ação civil pública por declarações contra pessoas negras durante essa live, em que ele também fazia discurso racista e fechou a discurseira racista tomando leite junto com os outros dois. Aqui era o ex-presidente da Caixa, que foi demitido por assédio moral e sexual, e aqui é o Jorge Seife, que é um outro senador catarinense. Levantamento aponta 94 discursos racistas de autoridades do governo Bolsonaro durante esse governo. Aqui é o ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que ele nomeou e que vivia dizendo que racismo não existe no Brasil e tal. Um levantamento sobre discursos racistas proferidos por autoridades públicas identificou 94 discursos considerados racistas desde o começo de 2019, quando Bolsonaro tomou posse. Juntamente com o presidente da Fundação Cultural, Sérgio Camargo, ele lidera o ranking de declarações discriminatórias feitas pela Organização Terra de Direitos e pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. O estudo Quilombola contra Racistas analisou casos que foram expostos na mídia e em redes sociais entre janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2021. Pessoas que ocupam cargos de direção e assessoramento do governo federal, como ministros, secretários e presidentes de autarquia, foram os que mais proferiram discursos, todos estimulados por Jair Bolsonaro. Esses números representam práticas constantes de governos autoritários, racistas e excludentes que usam instituições públicas para manifestar patologias tipo racismo, homofobia, entre outras, afirmou Givânia Silva, pesquisadora e cofundadora do CONAC. Então você veja só que o Bolsonaro, ele não só é racista, como ele incentivou o racismo. E ele vai ser julgado por isso pelo TRF4 nesta terça-feira. Menos de uma semana após ser condenado pelo STF, ele vai enfrentar hoje um julgamento no TRF4, que vai analisar a ação civil pública por declarações públicas de preconceito, discriminação e intolerância contra pessoas negras. Em caso de condenação, esse tipo de processo não resulta em prisão, mas pagamento de indenização que vai ser revertida como aquela outra indenização. Então ele é reincidente, né, em declarações racistas, mas esse caso mostra a gravidade, porque aquele foi dito que era um caso isolado e a partir de 2017, quando ele fez 2018, quando ele fez aquele comentário durante a primeira campanha eleitoral dele à presidência, ele trouxe para perto de si esse Hélio Lopes, né, que ele chama de Hélio Negão, e que serve como um anteparo. O processo foi movido pelo Ministério Público Federal em conjunto com a Defensoria Pública da União contra Bolsonaro e a União. O pedido é que o ex-presidente pague uma indenização coletiva de pelo menos 5 milhões de reais. No caso da União, o valor será de 10 milhões. Como o dano teria sido causado à sociedade, os valores seriam depositados em um fundo público. A ação foi ajuizada em julho de 2021, quando Bolsonaro era presidente. O pedido foi negado pela primeira instância do judiciário. Foi apresentado recurso ao TRF4, que agendou o julgamento para terça-feira. Na semana passada, o STF condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. A ação foi motivada por declarações proferidas por Bolsonaro
nos arredores do Palácio da Alvorada nos dias 4 e 6 de maio de 2021 e em 8 de julho do mesmo ano. Vai ser muito difícil não condenar, apesar que se tratando de um tribunal lá no Sul, sempre há uma preocupação, né? Mas, de qualquer forma, esse caso, se tiver que terminar no Supremo, ele vai terminar. Em 8 de julho, Bolsonaro, aos risos, 8 de julho daquele ano, né, o Bolsonaro, aos risos, comparou o cabelo crespo de uma pessoa negra a um criatório de baratas. Segundo o processo, ele estava ciente de que estava sendo filmado e que o vídeo circularia em redes, então ele sabe que ele estava espalhando o racismo. Em seguida, ele afirmou: você não pode tomar ivermectina porque vai matar todos os seus piolhos, em referência ao vermífugo que recomendava para o tratamento da Covid. O alvo das declarações estava entre os apoiadores de Bolsonaro e registrou, na ocasião, que não se incomodava com a piada por não ser um negro vitimista. Ele diz que ele não era um negro vitimista. Antes disso, em 6 de maio, ele já tinha feito piada semelhante com o mesmo apoiador ao dizer: "Tô vendo uma barata aqui." 2 dias antes, o Bolsonaro havia questionado a uma outra pessoa com cabelo crespo: "O que você cria nessa cabeleira aí?" Em 8 de julho, Bolsonaro convidou o cidadão que foi alvo das declarações para a live do presidente. Não externou qualquer arrependimento e reforçou as piadas ao dizer frases como: "Se eu tivesse um cabelo desse naquela época, minha mãe me cobriria de pancada. Você toma banho quantas vezes por mês? Se criarem cota para feios, você vai ser deputado federal." Na mesma live, Bolsonaro mostrou uma reportagem do jornal com a foto da apresentadora Maju Coutinho e perguntou se ela era bonita e comentou: "Não foi falar da Maju aqui." O MPF e a DPU afirmam que as condutas de Bolsonaro extrapolam os limites da ofensa individual e especifica ao cidadão presente nas ocasiões de suas manifestações, já que o discurso proferido antes de ser direcionado ao indivíduo configura verdadeira ofensa estigmatizante de discriminação e intolerância a qualquer pessoa negra. E completa: a conduta do presidente da República visa transmutar um elemento de afirmação de identidade negra em algo sujo e execrável que identifica um padrão fenotípico da população negra como algo que a subjugasse a uma posição social inferior em evidente comportamento discriminatório. A ação menciona outros episódios em que Bolsonaro deu declarações racistas para reforçar o argumento de que os episódios pelos quais se pede indenização não foram fatos isolados. Entre as declarações lembradas na ação está uma de abril de 2017, quando Bolsonaro proferiu a frase sobre as arrobas. Para a MPF e o DPU, os episódios demonstram que o comportamento discriminatório de Bolsonaro contra a população negra incentiva servidores de alto escalão de seu governo, incentivaram, né, na época, a adotarem posturas igualmente discriminatórias, em notória dissonância do dever do Estado Democrático de Direito de enfrentamento ao racismo e à igualdade racial e à desigualdade racial. A ação também pede que Bolsonaro se abstenha de cometer outros atos discriminatórios e intolerantes, além de realizar retratação pública à população negra e de retirar os vídeos com as manifestações racistas de seus canais e redes sociais. Então, minha amiga, meu amigo, não poderia haver um final mais adequado para esse homem que tanto mal fez ao Brasil e que começa agora a pagar pelos seus crimes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.